Como Eric Hobsbawm morreu? Eric Hobsbawm foi um historiador britânico que testemunhou os eventos decisivos do século XX e escreveu a Era dos Extremos. Hobsbawm nasceu em 1917, em Alexandria, no Egito, filho de pais judeus de origem britânica e austríaca. Ele passou sua infância em Viena e Berlim, testemunhando os tumultos políticos e sociais da Europa após a Primeira Guerra Mundial. Aos 14 anos, ele se tornou membro do Partido Comunista da Alemanha, influenciado pelo seu tio materno, que era um militante marxista. Em 1933, Hobsbawm deixou a Alemanha devido à ascensão do nazismo e estabeleceu-se no Reino Unido, onde obteve a cidadania britânica. Ele estudou História no King's College, em Cambridge, e graduou-se em 1939. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como oficial no Exército Britânico, o que também influenciou sua perspectiva histórica, especialmente em relação às questões relacionadas ao nacionalismo e ao conflito armado. Nessa fase de sua vida, ele se casou com sua primeira esposa, Muriel Seaman, com quem teve 2 filhos. Depois de lutar na Segunda Guerra Mundial, Hobsbawm retomou seus estudos em Cambridge, onde obteve um doutorado em 1947 com uma dissertação sobre a Sociedade Fabiana, um movimento político do século XIX inspirado pelo socialismo. Durante esses anos, Hobsbawm desenvolveu uma inclinação para a historiografia. Para ele, o historiador não deve simplesmente fazer uma crônica dos fatos, mas também dar sentido à história, reconstruindo a ideia de que os acontecimentos ocorrem no longo prazo. Sua obra abrange uma ampla gama de temas históricos e foi caracterizada por uma abordagem marxista em suas análises. Seus livros mais conhecidos incluem A Era das Revoluções, A Era do Capital, A Era dos Impérios e A Era dos Extremos. Nessas obras, ele examinou a ascensão do capitalismo, os impactos das revoluções industriais e políticas, a formação e a queda dos impérios, bem como o século XX como um todo, incluindo os desafios do século XXI. Em 1987, ele se divorciou de sua primeira esposa e se casou com sua segunda esposa, Marlene Schwartz, com quem teve mais 2 filhos. Ele também se aposentou da Universidade de Birkbeck e se tornou professor emérito da Universidade de Londres. Os últimos anos de vida de Eric Hobsbawm foram marcados por sua luta contra a doença que acabou por levá-lo à morte. Nos anos que antecederam sua morte, ele havia sido diagnosticado com leucemia, uma doença do sangue que pode afetar a produção de células sanguíneas. Apesar de sua doença, Hobsbawm continuou a trabalhar e a publicar. Em 2011, ele publicou um livro intitulado Como Mudar o Mundo, Marx e o Marxismo de 1840 a 2011, que foi bem recebido pela crítica e pela comunidade acadêmica. Hobsbawm faleceu em 1º de outubro de 2012, em Londres, Inglaterra, aos 95 anos de idade. Sua filha Julia, em comunicado para a imprensa, relatou que o motivo de sua morte foi pneumonia. Sua morte foi amplamente lamentada em todo o mundo acadêmico e político. Hobsbawm foi lembrado como um dos mais influentes historiadores marxistas do século XX e sua morte representou uma grande perda para a comunidade acadêmica global. O funeral de Hobsbawm foi realizado em 23 de outubro de 2012, na igreja de St. Marylebone, em Londres. O funeral foi conduzido pelo reverendo Canon Stephen Evans, e contou com a presença de cerca de 400 pessoas, incluindo familiares, amigos, colegas acadêmicos e políticos. Ele deixou um legado de mais de 30 livros e centenas de artigos, que influenciaram gerações de historiadores e de leitores. Ele foi considerado um dos maiores historiadores do seu tempo, capaz de combinar erudição, originalidade e engajamento. Ele também foi um dos últimos representantes da tradição marxista na historiografia, mantendo-se fiel aos seus ideais até o fim. E foi assim que Eric Hobsbawm morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.